Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 31 de março de 2024, Primeira Crônicas 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que o Senhor. No passado, mesmo quando Saul era o nosso rei, o Senhor comandava o povo de Israel nas batalhas. E o Senhor, seu Deus, prometeu que o Senhor seria o chefe e protetor do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nesta época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruía, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim, Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de família de Aioir. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pasdamim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acompanhava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza que havia no alto de um morro. Então ele suspirou e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém.
Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isto seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaias, filho de Jeoiada, da cidade de Gabzel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou dois grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaias desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaias atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaias, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Asael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém; Samote, da cidade de Arode; Eres, da cidade de Pelete; Ira, filha de Iques, da cidade de Tecoa; Abiezer, da cidade de Anote; Zibecai, da cidade de Ursa; Ilai, da cidade de Aoi; Elete, filho de Baná; e Maarai, os dois da cidade de Netofa; Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim; Benaias, da cidade de Piratom; Urai, dos vales de Gás; Abiel, da cidade de Arba; Asmavete, da cidade de Baarum; Eliaba, da cidade de Saalbom; Azen, da cidade de Gizom; Jonatas, filho de Sage; e Aião, filho de Zacar, da cidade de Arar; Elifal, filho de Ur-Efer, da cidade de Mequerá; Aias, da cidade de Pelom; Esro, da cidade de Carmelo; Naarai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Acre; Zeleque, dos pais de Amon; Naarai, da cidade de Beorote, que era quem carregava as armas de Joabe; Irá e Garebe, da cidade de Jartir; Urias, o heteu; Zabade, filho de Alai; Adná, filho de Sissa, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados; Anã, filho de Maacas; Josafá, da cidade de Mitã; Uzias, da cidade de Astera; Samá e Jeiel, filho de Otão, da cidade de Aroer; Jediael e Joá, filho de Sinri, da cidade de Tis; Eliel, da cidade de Maava; Jeribai e Josafias, filhos de Elanã; Itmar, do país de Moabe; Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zoba. 1 Crônicas 12. Davi estava morando na cidade de Ziclag,
para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram ajuntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas contra os arcos e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filho de Semear, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraque e Jeú, que era da cidade de Anadote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gédera, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Elcana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joela e Zebadias, filho de Jeroão, da cidade de Gedor. São esses os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Euzabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alarga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vierem como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que faça parte do meu grupo. Mas se vierem para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amassai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jesse, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclague, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São esses os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adná, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes.
Mais tarde, eles foram oficiais do exército de Israel. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul. Como o Senhor Deus havia prometido, este é o número deles da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens seguidores de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens, e Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes que eram famosos nos seus grupos de família. Da tribo de Manassés, do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens, armados com escudo e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Azé, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés, do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparados para eles. De bem longe até das tribos de Zacá, Zebulon e Naphtali, no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinhos e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. 1 Crônicas 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiro ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Esta proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Quiriate Jearim para Jerusalém.
Davi e o povo foram até a cidade de Baala, isto é, Quiriate-Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantaram e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: E agora como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para Jerusalém. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. 1 Crônicas 14. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor Deus o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São esses os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elisua, Pelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o exército deles saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: Como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marchar por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeá até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor
fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Primeira Crônica 15. Primeira Crônicas 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas nas cidades de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas do grupo de famílias levitas de Coate. Veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de família. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de família de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Sadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, filho de Cuxuaias, que era do grupo de família de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e os Benaias para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miquineias, Asaías e os guardas do templo, Obededom e Gesiel, porque eram entendidos em músicas. Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obededom e Jeias, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança, para tocarem trombetas em frente da arca. Foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanael, Amassai, Zacarias, Benaias e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho,
Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos Quenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho, e assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos de música, de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filho de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele.